Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Jesus, Senhor, salva-nos, perecemos. Então o medo tomou conta dos discípulos. Você vê que eles eram experimentados nesse ramo da pesca. A maioria deles aqui eram pescadores, conhecia bem aquelas áreas. Mas algo aqui era surpresa para eles. Esse levantar de tempestade causou-se para eles medo. Eu sei que nessas longas viagens que eles já fizeram nas pescarias, já houve situações que também colocaram medos neles. Mas é que eles estavam apavorados. Era como se o que estava acontecendo aqui era novidade para eles. Aí eles clamaram, clamando: Senhor, salva-nos, vamos perecer. O que nós fazemos quando estamos com medo de morrer? Nós gritamos, clamamos, pedimos socorro. O primeiro nome que vem é o nome da mãe, não sei porquê. Mas sempre quando nós pega por uma situação uma situação difícil, a gente vem e faz o quê? Clama por socorro. O primeiro nome que vem é o nome da mãe. Depois a gente clama aos céus, começa a pedir socorro para Deus, não é verdade? É o impulso do ser humano. Versículo 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímido, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Então, ao ver o desespero deles, ao sentir Jesus que eles estavam desesperados, com medo realmente de falecer, Jesus ficou um pouco chateado. Porque Jesus já havia ensinado a eles um pouco sobre a fé, sobre a autoridade. Mas, como eu disse, tudo que é novo para eles. Tudo era novo para eles. Cada experiência que eles iam vivendo com o Senhor, que eles passavam, eles reagiam de forma diferente. Eles ficavam admirados, eles sentiram admiração, entristecimento, solidão, medo, pavor. Alguns momentos eles ficaram duvidosos, alguns momentos eles não creram, outros eles já creram e se expandiram. Momentos que eles falharam ao falar com Jesus, momentos que eles perguntaram coisas que Jesus não gostou da pergunta, momentos em que eles se expôs demais, momentos que Jesus esperou que eles pudessem se expor, eles se esconderam, ficaram tímidos, com medo, até de fazer perguntas. Jesus esperou que eles perguntassem, eles não perguntou. Então isso eram as reações humanas diante de um Deus que era cheio de novidades para eles. Jesus era cheio de coisas novas, cada dia era algo novo, cada dia era uma experiência nova, cada dia era uma revelação nova, e aquilo dele ia enchendo eles de informação. Por isso que Jesus disse que era necessário que ele fosse e que o Consolador viesse, porque com a chegada do Consolador é que as coisas iam ser tudo esclarecido e revelado para eles, que foi isso que aconteceu. Com a chegada do Espírito Santo foi que os discípulos, os apóstolos começaram a entender a maneira que Jesus trabalhava. É que ele colocou em ordem as coisas aqui na cabeça deles, e eles, agora estamos entendendo. Ele abriu o leque da revelação espiritual, a qual Jesus falava e eles não compreendiam. Aí vai dizer aqui, versículo 27, e maravilhavam-se os homens dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eles se maravilhavam com a surpresa de que nunca tinham visto. Eles nunca tinham visto um líder espiritual do templo ou da sinagoga, ou um fariseu, um escriba, alguém da lei, fazer um experimento desse. Dar uma ordem ao vento, dar uma ordem ao mar, dar uma ordem e tudo se acalmar. Eles nunca tinham presenciado uma coisa dessa. Tudo aqui era novo, tudo aqui era muito esplêndido para eles. Era muita coisa, era muita informação, e não era informação básica. Era informação difícil para um ser humano. Aí hoje, infelizmente, eu vejo algumas especulações, algumas pregações falando sobre a falta de fé deles. Mas, gente, eles foram privilegiados em ver Jesus fazendo grandes coisas. E eles também fizeram muita coisa, mesmo com pouca fé, mesmo sem muito entendimento. Mas basta ser que quando Jesus ordenou a eles, né, que a primeira vez da viagem missionária deles, sem Jesus, eles conseguiram operar grandes milagres. Eles curaram, eles chegaram atônitos, felizes porque eles haviam curado pessoas. Eles chegaram falando que os demônios se submeteram a eles. Eles falaram coisas grandes que aconteceram quando a primeira viagem missionária deles. Mas tinha coisas que ainda causavam admiração. Versículo 28 também, aqui já vai começar a relatar o motivo dessa fúria do mar. A cura de 2 endemoniados em Gadareno. Essa história também está registrada no livro de Marcos e no livro de Lucas. Vamos ver? Versículo 28. E tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, que no caso ficava em Decápolis, né? Eu até falei em um vídeo passado que Decápolis era uma confederação de 10 cidades, por isso a palavra de, que vem de 10, Decápolis, né? Vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Vamos meditar nesse versículo? Tendo ele chegado a outra margem, observa que, mesmo com toda dificuldade, mas a vitória veio. Eles conseguiram atravessar. Porque Jesus estava no barco. Se eles estivessem sozinhos, de repente, com certeza não. A terra dos Gadarenos. E vieram-lhe em encontro 2 endemoniados. Em uma outra passagem, fala só em um endemoniado, né? Mas aqui, em Mateus, ele dá a entender que eram 2. 2 endemoniados, saindo dentro dos sepulcros. Engraçado como o inimigo, ele sujeita os filhos de Deus a uma deploração humana tão grande. Ele desumaniza totalmente a pessoa. Porque quando a pessoa viver entre os sepulcros, onde há só mortos, né? Então, é uma deploração muito grande da humanidade, do ser humano. E a tal ponto furiosos, olha, Deus é furioso, que ninguém podia passar por aquele caminho, porque o inimigo ele é assim. Quando ele chega, ele quer mostrar o alvoroço, ele quer mostrar aquele alvoroço que as pessoas, nossa, ele faz assim, tem nem uma ex-líder que eu tinha, ele gosta de mostrar cara feia e fazer crente correr com medo. Versículo 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Interessante é que até o inimigo reconhece Jesus como Filho de Deus. E nós muitas vezes temos dificuldade de reconhecer e de aceitar que Jesus é o Filho de Deus. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo, que tempo é esse que ele está falando? O fim do tempo, o julgamento, aonde não terá mais segunda chance para eles, mas que eles já estão condenados, né, a viver na eternidade aos lugares aonde pertence a ele. O versículo 30. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Versículo 31. Então os demônios lhe rogaram
se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Vamos meditar nesses 2 versículos. Eles admitem que Jesus é filho de Deus, pergunta se Jesus já vai atormentá-los antes do tempo, e Jesus, ele é paciente, ele não faz nada fora do tempo, e o inimigo sabe disso. Mas ele vai dizer assim, olha, andava pastando uma manada, porque ali era um criatório de porcos, né? Nós vamos entender que os judeus, eles não tinham criatório de porcos, eles não trabalhavam com isso. Por quê, Grazi? Pela lei eles não poderiam nem tocar num cadáver de um porco. Eles não comem, não criam e não tocam em porcos. Mas nós estamos dizendo aqui que Jesus está em outro lugar, uma terra estrangeira, né? Em terra gregas, então é diferente. Alguns vão dizer que essas pessoas aqui eram judeus, que haviam se afastado, ou seja, vários outros estudos vão dizer coisas diferentes. Mas aqui nós estamos vendo aqui que Jesus, ele está em um lugar diferente para fazer exatamente essa obra aqui. Jesus não me esforço de atravessar o mar simplesmente para ir curar essas pessoas. Então os demônios lhe rogaram que ele se nos espere, manda-nos para a manada de porcos. Aqui, na verdade, aqui a intenção era provocar uma situação difícil para Jesus. E como realmente eles provocaram. E nós vamos ver diante disso que foi que eles provocaram. Aqui foi uma intenção mal intencionada que eles tiveram. Mas Jesus sabe todas as coisas, e Jesus não tem a intenção de nada nem de ninguém.